Oiê, sejam todos muito bem-vindos a mais um dos nossos bate-papos sobre harmonização facial aqui no nosso canal. Eu sou a doutora Rafa Matana, sou cirurgia dentista, mestre especialista em harmonização facial e esse é o nosso espaço para falar de estética, de beleza com muita ciência. E se você gosta do meu conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu comentário, de deixar o seu like, para dar aquele incentivo aqui pra gente, combinado? E hoje nós vamos falar sobre uma das maiores revoluções da medicina estética dos últimos anos. A medicina regenerativa. Polinucleotídeos, PDRN, os agentes regenerativos, os grandes queridinhos que vêm ganhando cada vez mais destaque entre os profissionais por conta dos resultados que eles entregam e está ganhando o coração de todos os nossos pacientes. Mas aí entra um grande problema da maioria dos profissionais e de muitos pacientes aí nos últimos tempos, é o fato de que existem duas grandes categorias que são completamente diferentes quando a gente fala em moléculas regeneradoras, né? Cada uma delas tem aplicações específicas. E aí, em janeiro de 2025 agora, foi publicado esse estudo científico aqui, que finalmente veio para padronizar a nomenclatura científica desses compostos e trazer essa diferenciação que vai mudar de fato como nós pensamos a bioestimulação na harmonização facial. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês qual é a diferença do PDRN e dos polinucleotídeos. E essa distinção, gente, é fundamental para que você consiga de fato ter resultados superiores. E aí, minha gente, durante muitos anos, na literatura científica, PDRN e PN eram usados com a mesma finalidade, meio que como sinônimos mesmo, sabe? E isso gerou uma confusão muito grande no mercado estético, porque são produtos que de fato são completamente diferentes, mas que eram até então comercializados de maneira similar. Mas ter nome parecido não quer dizer que os resultados também sejam, né? Então, os resultados e as propriedades do PDRN e do PN são completamente diferentes. A ciência finalmente conseguiu resolver essa questão através do estabelecimento do Marks Polynucleotide Cutoff, um ponto de corte científico de 1.500 kilodaltons. Esse ponto de corte separa definitivamente as duas características moleculares, as duas classificações moleculares. Então, PDRN são moléculas com peso molecular inferior a 1.500 kilodaltons. Então, são cadeias moleculares mais pequenas ou até mesmo médias. Enquanto os polinucleotídeos são polímeros maiores, eles têm um peso molecular de 1.500 kilodaltons ou mais. Então, são cadeias mais longas. Essa diferença no tamanho molecular determina completamente a diferença entre as propriedades desses materiais e as suas aplicações clínicas. E por que isso é tão importante? Porque cada uma dessas moléculas tem mecanismos de ação, perfusão cutânea, duração de efeito e indicações clínicas que são completamente diferentes. Então vamos lá, o PDRN, por exemplo, tem um peso molecular de 50 a 1.500 kilodaltons. São fragmentos extraídos aí do DNA, derivado principalmente do esperma do salmão. Então ele tem uma estrutura molecular menor. Isso confere para o PDRN propriedades que são únicas quando o assunto é penetração e bioatividade. Então o PDRN ele atua principalmente através da ativação de receptores que vão fazer estimulação e a proliferação de fibroblastos. E os fibroblastos são aquelas células responsáveis por fazer a síntese do colágeno, tanto do tipo 1 quanto do tipo 3. Então, os estudos mostram que o PDRN aumenta a densidade de colágeno em até 30% dentro de 3 meses após a sua aplicação. Então, essa é a principal vantagem dele, né? A capacidade de penetração cutânea, que é muito superior quando a gente olha para moléculas com peso molecular maior. Então, fragmentos menores do que 50 kilodaltons, eles podem até mesmo ser aplicados de maneira tópica, sem nenhum outro estímulo.
enquanto os de 50 a 1.500 kilodaltons são ideais para você trabalhar com drug delivery ou até mesmo micropápulas mais superficiais. Aqui na clínica, a gente utiliza o PDRN para tratamento principalmente da região periorbital, que é uma região mais delicada, né, onde a gente tinha uma limitação de entrega de resultado, e especialmente para melhorar a qualidade da pele nessas regiões onde a gente não utiliza bioestimuladores injetáveis. Já o PN são todas as moléculas que têm 1.500 kilodaltons ou mais, podendo chegar inclusive a 10.000 kilodaltons. Isso faz com que esses polinucleotídeos representem uma categoria completamente diferente. São cadeias mais longas e são responsáveis por formar estruturas tridimensionais que são mais complexas e que vão funcionar aí como arcabouços biológicos, tá? Então, isso faz com que os polinucleotídeos tenham uma capacidade única de formar tanto hidrogéis mais viscoelásticos, né? Então, os estudos aí em microscopia eletrônica, eles mostram que o PN se organiza em estruturas poligonais e bem irregulares, tá? E isso faz com que eles sejam capazes de criar uma matriz extracelular artificial. E isso facilita a migração e a proliferação das células ali nessa região. Então, isso tudo somado vai promover não apenas uma síntese de colágeno, mas também uma reorganização tridimensional desses tecidos. E por conta disso, nós podemos afirmar para vocês que o PN oferece uma bioestimulação mais intensa e mais duradoura quando comparada ao PDRN. Quando nós pensamos em protocolos de aplicação, por exemplo, o PDRN pode ser aplicado como drug delivery, né, após o microagulhamento, principalmente aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo ele também pode ser injetado em micropápulas. Aqui a gente não tem Anvisa para fazer aplicações desse estilo, tá? Então, o PDRN ele é especialmente eficaz para melhorar a textura da pele, para o tratamento da região periorbital, para melhorar a qualidade dos poros, aquelas linhazinhas mais finas, e também para preparar a pele realmente para procedimentos mais agressivos, como um CO2, por exemplo, né? Já o PN, por ser uma molécula maior, de cadeia molecular mais longa, precisa de protocolos de aplicação mais profundos. Então, ele vai focar muito mais em bioestimulação mais intensa e também ele vai focar na reestruturação da matriz extracelular. Então, isso vai fazer com que exista uma melhora da firmeza e da elasticidade da pele e também melhora aí os efeitos anti-aging do produto, tá? Então, além dele ser aplicado de maneira isolada, o PN também pode ser injetado associado ao ácido hialurônico para ter resultados superiores. Isso porque o ácido hialurônico melhora a estrutura da matriz extracelular e isso facilita a migração dos fibroblastos. E o PN vai fornecer para ele o estímulo regenerativo mais prolongado. Então, é uma associação de muito sucesso. O PN também é muito revolucionário quando a gente fala naquelas áreas de tratamento que eram muito desafiadoras até então. Então, principalmente pescoço, colo, dorso da mão, e ali ele vai formar esses arcabouços estruturais que vai oferecer um resultado de bioestimulação que com os outros bioestimuladores até então a gente não conseguia alcançar. Então, esse artigo que eu utilizei para basear o nosso bate-papo de hoje, ele foi muito especial, principalmente para facilitar essa padronização entre o que é PDRN e o que é PN. Porque não se trata apenas da nomenclatura, tá, gente? Então, são moléculas da medicina regenerativa que têm propriedades completamente distintas, mecanismos de ação diferentes e, com isso, a gente também vai ter uma diferenciação na aplicação clínica e nos resultados que a gente vai obter. Então, entender essa diferenciação vai permitir com que você ofereça, de fato, tratamentos verdadeiramente personalizados para os seus pacientes. Então, o PDRN para uma bioestimulação mais superficial e mais controlada, enquanto o PN para uma reestruturação mais profunda e mais duradoura. Então, cada um com as suas indicações específicas e com resultados únicos. Então, sem dúvida nenhuma, essa é a nova era da estética regenerativa baseada em evidências científicas. Então, não são tratamentos genéricos,
mas são protocolos cientificamente comprovados, precisos, que levam em conta as propriedades moleculares específicas de cada um desses materiais. Agora me conta aqui nos comentários se vocês já conheciam essa diferenciação entre os produtos, se vocês já utilizam esses materiais aí na clínica de vocês, quais são as experiências que vocês têm com cada um deles, se vocês gostam desses resultados. E eu também quero que vocês deixem aqui nos comentários o que é que vocês querem continuar vendo por aqui, quais são os temas que vocês têm mais interesse, porque a gente vai trazer sempre tópicos de beleza, de estética, com muita ciência envolvida. Então eu me despeço de vocês por aqui agora e a gente se vê na semana que vem. Beijos!